Como prevenir o câncer? Como andam as pesquisas de novas terapias no tratamento da doença? É o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. Para nos esclarecer sobre o câncer, recebemos o médico oncologista do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, Dr. Carlos Beato. Dr. Carlos Beato, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Prática. Primeiramente, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre essa doença, que ainda é um mito, né, na população geral, e eu acho que oportunidades como essa são muito importantes para a gente poder esclarecer melhor a população. Com certeza. Então, até já que o doutor citou um mito, né? Acho que para muitas pessoas, né? A maioria das pessoas nem gosta de falar em câncer, né? Porque para muita gente essa doença está associada à morte. É importante a gente falar para desmistificar um pouco esse assunto, né, doutor? Isso é muito importante da gente conversar sobre a doença, né? As pessoas no passado, né, citavam o câncer como uma doença, ruim, né? A pessoa está com uma doença ruim, não citavam nem o nome, pelo estigma que era criado por uma doença altamente letal e, na maioria das vezes, no passado, sem possibilidade terapêutica. É uma doença hoje em que a gente tem várias formas de tratamento e oportunidades grandes de cura. Tá. Até para a gente entender melhor o que é o câncer. Ele é sempre um tumor maligno, doutor? Existem tumores benignos e tumores ditos malignos, são aqueles que têm capacidade de disseminar e de atacar outros órgãos à distância daquele tumor primário. Esse é o câncer maligno. Mas você pode ter tumores benignos, dito assim, que não têm essa capacidade de disseminação, mas no geral são doenças diferentes. Não existe uma doença, um câncer. O câncer do aparelho digestivo é diferente do aparelho respiratório, é diferente de uma leucemia aguda, de um tumor ósseo, de um tumor do sistema nervoso central. São doenças diferentes, de comportamento diferente e de tratamento diferente. Tá. E a gente pode considerar que o câncer, acho que pensando em toda essa flexibilidade aí da doença, né, e todas essas coisas para a gente levar em consideração, ele tem cura ou apenas é controlado? Uma grande maioria de tumores hoje, principalmente no início da doença, existe uma possibilidade muito grande dessas doenças serem curadas. Quando a gente aborda o tratamento do câncer, veja bem, a gente tem 3 abordagens principais do tratamento do câncer. A primeira é curativa. Então, até alguns anos atrás, poucas modalidades de tumores, ou digamos aqueles que uma cirurgia fosse efetiva, a possibilidade seria maior, mas hoje uma grande maioria dos tumores a gente tem possibilidade de cura. Quando isso não é alcançado, a gente fala em aumento do tempo de vida. Porque, na verdade, a grande certeza da vida é que todos nós nascemos e vamos morrer um dia. Se a gente puder viver mais, a gente pode cumprir uma série de missões, né? Uma pessoa pode ver um neto nascer, se formar, um filho casar, enfim. Então, a finalidade do tratamento hoje também é não só a cura, mas aumentar o tempo de vida. E a segunda possibilidade, você não consegue, em determinada situação, curar um câncer, talvez nem aumentar muito o tempo de vida, mas é muito importante hoje, o meio médico no tratamento tem cada vez mais voltado para esse tipo de tratamento, que é o tratamento de qualidade de vida. Então, uma coisa muito importante hoje é o paciente conseguir viver com uma qualidade boa de vida, junto dos seus familiares, poder ter uma vida normal em casa, muitas vezes no trabalho e mesmo fazendo um tratamento. Então, mesmo que ele não vá obter uma cura, a gente tenta manter o máximo de qualidade de vida, o tempo de vida que restar para aquele determinado paciente. Com certeza. Agora, quais fatores deixam o indivíduo mais suscetível ao câncer? Olha, o fator principal hoje ainda é o envelhecimento.
Nós, com todo o avanço da medicina, a gente ainda está caminhando muito lentamente para a descoberta de medicamentos, digamos assim, armas que a medicina possa realmente retardar o envelhecimento. Com o envelhecimento, você tem uma série de mutações, de alterações celulares, e esses desarranjos associados a fatores genéticos, a fatores externos, como radiação, como o estudo que a gente está vendo que está acontecendo aí, uma incidência maior que a gente tem hoje de raios solares sobre a pele, sim, enfim, vão causar alterações, mutações, alterações celulares, e isso vai facilitar o desenvolvimento de tumores. É uma doença da população mais idosa. Quais outros fatores, então, além da idade? Hereditariedade, por exemplo, é um fator? Hereditariedade é um fator, por isso a gente tem, às vezes, alguns tumores na infância, né? Principalmente leucemias, linfomas, né? Alguns tumores do sistema nervoso central. Alguns vírus, alguns tipos de vírus, e por isso agora muito importante, a gente finalmente no Brasil, o Ministério da Saúde vai liberar a vacinação contra o HPV, né, o vírus Epstein-Barr vírus, que sabidamente tem uma relação muito grande com o câncer de colo de útero nas mulheres. E várias meninas já estão sendo vacinadas, né, na escola. As campanhas estão aí, a gente espera que toda a população nessa faixa etária seja imunizada, né, contra esse tipo de vírus. A gente vai certamente diminuir demais a incidência de câncer de colo de útero, que hoje, principalmente nos estados menos desenvolvidos do nosso país, tem uma incidência muito grande e um índice de mortalidade muito grande. Doutor, coisas que a gente convive durante a nossa rotina, como o estresse, determinados traumas, muita gente tem depressão, esses fatores também podem influenciar no aparecimento de um câncer? Os trabalhos mostraram que a depressão em si, o fator do indivíduo apresentar uma depressão em si, ela não desencadeia um tumor. Então, os trabalhos já foram comparados entre a população que tem depressão, por exemplo, se você tem uma incidência maior. Isso não foi provado nos trabalhos científicos. Mas a gente sabe que o câncer é uma doença que depende de uma vigilância. Alguns tumores, principalmente, por exemplo, o melanoma de pele, ele é um tumor que tem um relacionamento muito grande com a vigilância do sistema imunológico. Então, se você tem uma depressão imunológica, por exemplo, pacientes que são transplantados de rim, transplantados cardíacos que tomam imunossupressor, eles têm uma chance maior de desenvolver alguns tipos de tumores, pela depressão do sistema de vigilância nosso, que é o sistema imunológico. Então, um indivíduo que tenha uma predisposição, um tumor que eventualmente possa estar ainda numa fase inicial e que de repente sofra uma depressão, uma perda, enfim, uma alteração que possa diminuir esse sistema imunológico, ele pode estar um pouco mais suscetível que a população normal. Bom, doutor Beato, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você confere como andam as pesquisas de novas terapias no tratamento do câncer. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre o câncer. Aqui conosco está o médico oncologista Carlos Beato. E para começar esse bloco, vamos conhecer o Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Vamos ver. O Centro de Pesquisas do Hospital Amaral Carvalho, ele foi criado no ano 2000. Hoje atende aproximadamente 1000 pacientes ano, e com uma perspectiva de crescimento nos próximos anos, e aberto atualmente tem 28 protocolos entre doenças oncológicas e oncohematológicas. Eu estou fazendo tratamento do câncer de mama. Cada 21 dias eu venho fazer a aplicação. Aqui eu sou bem atendida, com todas as meninas são ótimas e a aplicação é beleza. O objetivo do Centro de Pesquisa é propiciar o acesso
ao paciente, muitas vezes, a medicamentos inovadores que ainda estão no cenário da pesquisa clínica, mas que com um potencial de benefício muito grande em algumas situações específicas, principalmente em algumas situações em que o paciente às vezes não tem outra opção terapêutica disponível. Isso é muito frequente e muitas vezes pode ter uma surpresa muito grande em alguns pacientes com um benefício clínico muito importante após a inclusão nos estudos de pesquisa clínica. No fim da minha quimioterapia, minhas veias já não estavam aguentando. Eu fiz 5 vermelhas e 5 brancas. Então eu achei que eu ia ter que pôr catéter, porque eu não ia aguentar mais. Na última quimioterapia, inclusive, minha veia até estourou. Então, quando fui chamada para esse centro de pesquisa da Roche, dei graças a Deus, porque eles ofereceram pele dural ao invés da venal. E que a venal ela dura 1h15 e a pele dural 5 minutos. Você não pode entregar a depressão, ao desânimo, e eu não me entrego. Eu estou sempre com fé em Deus, seguindo em frente, e meus exames até agora, graças a Deus, estão todos bem. Super bacana. Bom, o Dr. Beato é um dos coordenadores desse centro que a gente acabou de ver agora, né? Agora, como andam as pesquisas para as terapias e drogas menos agressivas no tratamento do câncer, doutor? Então, esse é um dos objetivos principais, né, das pesquisas em tratamento do câncer, porque a quimioterapia tradicional, desde a década, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente desenvolve a quimioterapia do meio médico, é uma terapia multi-alvo, que a gente fala, né? Então ela ataca tanto as células malignas quanto as células normais. Por isso os efeitos colaterais, como a queda de cabelo, a náusea, vômito, a queda da resistência dos glóbulos brancos e anemia muitas vezes. Porque realmente são drogas que não atacam um alvo molecular, assim como a radioterapia. As pesquisas tendem a identificar alvos moleculares mais específicos que estão alterados nas células malignas e com isso a gente possa desenvolver terapêuticas que consigam ser menos tóxicas e mais efetivas no tratamento da doença. Mas isso exclui, de repente, a quimioterapia e a radioterapia, esses novos tratamentos? Eu diria que a quimioterapia e a radioterapia, a gente ainda está longe de excluir efetivamente esses tratamentos. Mas, na verdade, os tratamentos melhoraram muito. Hoje a gente tem drogas de quimioterapia via oral, não é? O que facilitou muito a vida desses doentes, que vêm menos ao hospital, não precisam tomando soro na veia, enfim, uma série de benefícios para esses pacientes. E com o desenvolvimento dessas novas terapias, talvez a gente melhore, né, a qualidade de vida, como eu disse há instantes atrás, desses doentes. Doutor Beato, lá no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, vocês tiveram uma iniciativa super bacana de aliar a tecnologia ao tratamento de apoio de alguns pacientes, que aí surgiu um ursinho super simpático, o ursinho Elo. Conta um pouquinho pra gente sobre essa iniciativa. Essa iniciativa é uma iniciativa muito bacana e é para propiciar que as famílias que muitas vezes não têm acesso aos pacientes, principalmente da pediatria, que ficam em sistema de isolamento por causa da queda da resistência, principalmente quando eles são submetidos ao transplante de medula ou tratamentos mais agressivos para, por exemplo, leucemia. Então, é uma iniciativa através de mídia, de telefone celular e de gravações, e que é colocado num ursinho e ele fala com essas crianças, levando mensagens da família, da escola. Então, uma iniciativa muito bacana, mostrando a importância do tratamento. A gente está citando aqui de novos tratamentos, novas drogas, mas, na verdade, a grande evolução no tratamento do câncer é o tratamento multidisciplinar. Ou seja, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, mas também o apoio, né? O apoio das ligas das cidades, várias cidades, já é uma cidade pequena em que trata um volume grande de pacientes e de várias cidades da região. Então, pacientes normalmente carentes, para ter acesso ao hospital, ao tratamento, existem umas ligas, pessoas voluntárias e que propiciam o transporte desses pacientes, alimentação, compra de medicamentos de apoio, enfim,
que é muito importante, assim como essa iniciativa desse desenvolvimento do Ursinho Elo, que trouxe um alento para essas crianças que ficam isoladas, né? Bom, doutor, agora há pouco a gente já estava citando as novas pesquisas, né, em relação às novas drogas para combater o câncer. Conta pra gente um pouquinho dos resultados dessas pesquisas. Como os pacientes estão reagindo a esses novos medicamentos? O desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil é novo também. A gente hoje tem acesso a vários protocolos de estudo de novas drogas. Na verdade, não é que o paciente é um cobaia de uma determinada droga. Isso não existe, esse termo é inadequado. As drogas já foram testadas e a gente tendo um centro de pesquisa clínica, como a gente tem hoje no Hospital Amaral Carvalho e alguns outros centros no Brasil, a gente consegue oferecer a esses pacientes, que às vezes não têm mais chance nenhuma de algum outro tratamento para aquela doença, um novo tratamento que está sendo testado ou comparado com o que existe no mundo e junto com outros centros em vários países do mundo. Então, principalmente os nossos pacientes tão carentes do SUS, acabam muitas vezes tendo acesso a drogas que muitas vezes não estão nem ainda aprovadas no país. Então, realmente é importante para a instituição, né, que a gente tenha esse apoio no centro de pesquisa e a gente consiga participar desse tipo de estudo. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, doutor Beato, e aí daqui a pouquinho, no próximo bloco, você confere formas de prevenir o câncer. E você vê também o 6º episódio do quadro Bebê à Vista. Não perca! Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o médico oncologista Dr. Carlos Beato, nos esclarecendo sobre o câncer. Mas antes de prosseguir, é hora de conferir os anseios e medos de uma mãe em sua primeira gravidez. Parto normal ou cesárea? O que implica nesta decisão? O Bebê à Vista está no ar. A minha intenção é fazer parto normal. Tô lendo bastante a respeito, vi que depende muito de mim, do bebê. Se tudo correr bem, vai ser de parto normal. A escolha da via de parto, ela é muito individual. Muitas pacientes já vêm com uma vivência prévia e já vêm definida a sua via de parto. É claro que em algumas situações isso pode ser definida pela evolução da gestação, pela forma da apresentação do bebê, se o bebê é muito grande, um feto macrossômico com mais de 4 quilos, ou um bebê que está sentado, isso pode definir a via de parto entre cesariana ou normal. Fora esses casos, a gente vai sempre fornecer informações para que a gestante ela tome a decisão embasada. Quando eu engravidei, eu comecei a ler a respeito, porque eu também tinha muito medo de dar algum problema na hora do parto normal, faltar oxigênio, que a gente escuta muito falar, o cordãozinho enrolou. Então eu comecei a ler a respeito, e quanto mais eu leio, eu vejo mais vantagens no parto normal, tanto para mim quanto para a Isabela. Os benefícios do parto normal para a mulher, em relação à parte física, é que ela tem uma agressão ao seu organismo muito menor, a sua recuperação é muito mais rápida. Isso facilita o cuidado ao bebê. A amamentação também se torna facilitada, porque os hormônios liberados durante o trabalho de parto facilitam a descida do leite. Muita ansiedade e é um sentimento muito ambíguo, porque ao mesmo tempo que a gente quer neném no colo, a gente, sabe, já quer vivenciar isso logo,
você também quer protelar um pouquinho, porque sabe que vem uma mudança grande na rotina, né, e tudo mais, só que eu já não vejo a hora. Nós vamos sair de casa 2 e vamos voltar 3. Eu sempre imagino, dando banho, ajudando a rotar, cuidando, a gente fica imaginando como vai ser, né, tudo mais, e eu pretendo ser um pai bem participativo. Eu tô com medo, tô muito ansiosa, já não tô dormindo direito. Então eu acordo e fico pensando, ai, a mala, a roupinha e o parto, e será que eu vou saber a hora de ir pra maternidade? Filha, você nem nasceu ainda e você já revolucionou a nossa vida, sabe? A gente acorda pensando em você, dorme pensando em você e a gente vai tentar fazer o melhor, né? Para que você seja uma menina muito feliz. Ela vai ser muito amada, que a gente tá muito ansioso com a chegada dela e que vai dar tudo certo, que vai ser tudo bem, que a gente ama muito ela. Pedir pra grávida falar de filha é sacanagem. Eu já choro com tudo. Eu entrei em trabalho de parto, então faltando um dia para completar as 40 semanas, eu comecei a ter contração. Ela fez o exame de toque e eu estava só com 1 centímetro de dilatação. Ela falou para eu voltar para casa e esperar. Mas lá no consultório ela mediu, aferiu minha pressão e estava um pouquinho alta, estava 13/9. E aí a minha pressão no dia seguinte, que foi no sábado, subiu. E a gente optou pela cesárea. Não era o que eu queria, mas foi o que foi necessário para o bem-estar da Isabela, para o meu bem-estar. Então aí ela acabou nascendo de cesárea. Papai não tem muito jeito, mas papai vai ver. E na próxima semana, um momento muito especial, a amamentação. Você não pode perder, hein? Agora, voltando para o tema de hoje, Dr. Carlos, para quem quer ter acesso aos tratamentos, a essas pesquisas desenvolvidas por vocês lá no Centro de Pesquisas do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, como é que deve proceder? Veja bem, esses estudos clínicos, eles são estudos que são com medicamentos que ainda não são aprovados para o uso para a população normal geral. Então, são drogas novas, são novos tipos de abordagem para aqueles pacientes que não têm mais um tratamento específico para a doença deles. Tem que ter todas as condições para que ele entre num protocolo específico de pesquisa clínica. Aí o contato é com o hospital, mas normalmente esses pacientes esse tipo de tratamento é oferecido para os pacientes que já estão em tratamento do câncer, normalmente já ou encaminhado pelos pacientes pelos médicos da nossa instituição ou por médicos de outra instituição de tratamento do câncer que não tenha centro de pesquisa nesses hospitais. Normalmente, então, é um encaminhamento médico. Encaminhamento médico para o Hospital Amaral Carvalho.
Tá joia. Agora, para a gente finalizar, doutor Beato, quais medidas todos nós devemos e podemos tomar pensando em prevenir o câncer? A gente falou até agora em desenvolvimento de novas tecnologias, isso é importante, mas na verdade a gente tem que lembrar, e dentro desse tema de desmistificar a palavra câncer e a doença, a gente tem que dizer que é uma doença em que a prevenção é também o principal tratamento. Então, por exemplo, a exposição solar, a gente tem que tomar cuidado desde criança, porque a radioterapia ela é cumulativa. Com isso, você evita o câncer de maior incidência que nós temos na população, que é o câncer de pele, principalmente em países como o nosso, que a gente tem um período longo de exposição solar. Na mulher, a partir dos 40 anos, a mamografia, a frequência ao ginecologista, ao mastologista, ao centro de saúde para fazer mamografia. Só terminando, do homem, que é uma grande incidência é o tumor de próstata, então o toque prostático depois dos 50 anos, enfim, o exame de sangue do PSA, a frequência ao médico urologista. Em relação ao sistema gastrointestinal, qualquer queixa, a pessoa procurar o atendimento médico no posto, fazer o exame de colonoscopia, o exame de endoscopia digestiva, e não simplesmente ficar tratando uma gastrite durante anos aí e de repente é um tumor maligno. Então são doenças que se a gente conseguir fazer o diagnóstico numa fase precoce, nós vamos certamente curar, eu diria, 100% desse tipo de doença. Doutor Beato, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Foi um prazer tê-lo aqui e ouvir tantas informações importantes aí para a gente cuidar cada vez mais da nossa saúde. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante, acho que a iniciativa é extremamente importante, essa divulgação para a gente realmente incentivar cada vez mais a população a frequentar os médicos, fazer o diagnóstico precoce, que é o mais importante tratamento para a prevenção do câncer. Com certeza. Obrigada. Bom, lembrando que você pode conferir esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser em nosso site. E a gente se encontra na semana que vem no próximo Saúde em Prática. Até lá!